que nós vamos pensar em direito ao meio ambiente e o dano ao meio ambiente? Ora, quando eu penso em dano ao meio ambiente, eu estou dizendo, existe o confisco do direito de ontem ter um ar puro, tomar uma água sadia, saudável. Ou seja, quando eu falo em dano ao meio ambiente, eu falo no desrespeito ao direito de uma infinidade, uma titularidade difusa. Eu, a primeira vez que escutei essa expressão, achei horrorosa, e ainda acho, porque difuso parece confuso. Então, é difícil você caracterizar o que é difuso. Eu prefiro muito mais usar aquela expressão que a primeira vez que eu escutei foi na boca de um deputado comum das Ilhas Canárias, um rapaz que se chama Arcádio Dias. Isso já faz tempo. Em direitos de solidariedade. O direito ao meio ambiente não é um direito confuso, um direito difuso. É um direito de solidariedade. Ora, mas quem pode provocar um dano ao meio ambiente? A lei diz, é o poluidor. Mas quem é o poluidor? Veja, eu disse agora que difuso é o objeto também do direito. Não é só difusa a titularidade do direito. Por quê? Porque um dano ao meio ambiente não se faz por uma, não é a mesma coisa que um indivíduo chegar aqui com um revólver e matar outro. Às vezes, é uma situação, uma sucessão repetida de fatos, de atos, que pode vir a provocar o comprometimento do meio ambiente. Você não tem condições, às vezes, de localizar quem provocou o dano. De tantas vezes ele foi provocado e uma titularidade completamente difusa. Bom, mas vocês sabem que a nossa Constituição colocou que a proteção e defesa do meio ambiente compete ao Estado e à coletividade. E o professor Celso Antônio, quando vai tratar da responsabilidade do Estado, ele diz, uma coisa é o causador do dano, outra coisa é o ensejador do dano, aquele que dá ensejo ao dano. Bom, vocês sabem que o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição, reconhece a responsabilidade objetiva do Estado. Ou seja, demonstrando o nexo de causalidade entre a ação, o ato, causador do dano, e o dano, pronto, já existe caracterizada a responsabilidade. Mas nós vamos ver que o Estado pode ser responsabilizado por dano ambiental em diversas oportunidades diferentes. Primeiro, ele pode ser o produtor do dano. Ele vai fazer uma estrada, ele vai construir uma hidrelétrica e traz um dano ao meio ambiente. Veja lá em Itaipu quantos bichinhos morreram. Tentaram salvar alguns, isso tentaram. Mas será que salvaram todos? Impossível. Impossível, certo? Qual é o comprometimento de Itaipu? Veja, o desenvolvimento foi ótimo. Eu moro no Paraná. Paraná, ótimo, uma energia elétrica, um espetáculo. E ainda nós temos lá uma empresa estatal, que é a Copel, fornecedora de energia elétrica. Portanto, para nós, ótimo. Mas o comprometimento que a Itaipu trouxe para o meio ambiente daquela região. Então, nós vamos ver que também o Estado é obrigado a licenciar, a autorizar a realização de obras, de empreendimentos, a partir da análise do que se chama impacto ambiental. Mas quando eu falo em responsabilidade, e a nossa Constituição diz, quem comete um dano ao meio ambiente sofre 3 tipos de sanção. Uma sanção penal, uma sanção administrativa e uma sanção civil. As 3 podem ser impostas no mesmo momento para a mesma pessoa, certo? Ora, as sanções penais
são preventivas e repressivas, assim como as administrativas. As cíveis são preventivas e reparatórias. A nossa Constituição, quando trata do meio ambiente, impõe ao poder público uma série de tarefas, de deveres. No parágrafo 1º do artigo 225. Nem vou ler tudo, porque é muita quantidade de deveres. O importante é que essas tarefas são impostas por via de normas programáticas. Normas que impõem um dever, uma tarefa. Conrado Hesse diz, a Constituição por si não pode fazer nada, mas, uma vez respeitada, efetivada, ela se torna uma força viva. E é verdade. Ora, hoje já ninguém mais discute se as normas programáticas são imperativas, se são normativas. E a nossa Constituição, por ser dirigente, teve a consciência de que ela pode ser descumprida por ação ou por uma omissão dos poderes públicos. Só que o nosso Constituinte foi extremamente cauteloso, medroso, no impor sanções às omissões inconstitucionais. Criou uma sanção sem nenhuma valia jurídica, dar ciência ao poder competente. Imagine se depois de tantos anos que existe a nossa Constituição, o Poder Legislativo precisa de alguma ciência para dizer que ele está omisso. E ele recebe a ciência e diz, muito obrigada, recebi a ciência. E não faz nada. A nossa Constituição, no caso da omissão da administração pública, determina que tem 30 dias para agir. E se em 30 dias não agir, vai acarretar sanções às autoridades administrativas, que podem ser de diversas ordens, inclusive o impedimento para o exercício do cargo, conforme a autoridade que deixa de cumprir a ordem de atuação em 30 dias. Acontece, então, que a administração também pode ser omissa. E nós vamos ver que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello tem uma postura, desculpe, professor, confundi, mas você sabe que o meu coração está com o senhor. Ora, o professor Celso Antônio diz assim, se a responsabilidade do Estado por ação é objetiva, por omissão, ela é subjetiva, ou seja, fundada no dolo ou culpa. Uma das situações, para mim, mais deploráveis do Estado na atualidade é a falta de fiscalização. Ou seja, o Estado autoriza uma atividade, mas ele sabe que ele tem que fiscalizar aquela atividade, porque aquela atividade é uma atividade que pode trazer dano ao meio ambiente. E ele não faz nada, não fiscaliza. Vocês vejam que o Estado só resolve identificar uma falha da prestação do serviço no momento em que ele vai e tem um acidente. Ah, não pode beber. Ninguém pode dirigir bêbado. Mas não tem fiscalização. Aí, na hora que aparece um automóvel que bate, matou 3, estava embriagado. Poxa, mas o camarada não podia estar embriagado. Não é só porque ele bateu o carro que ele vai ter que ser considerado como violador da lei de trânsito. Portanto, nós vamos ver que esse dano ambiental pode ter uma titularidade difusa. E para você ressarcir o dano, você precisa mensurar o dano. Ora, o dano ambiental é de muito difícil mensuração em um padrão econômico monetário. Por quê? Eu vou perguntar para vocês quanto é que vale o buraco na camada de ozônio? Quanto eu tenho que pagar pelo efeito estufa? É difícil. Portanto, quando eu falo em dano ambiente, eu tenho que pensar que é muito mais importante a prevenção, a precaução, a fiscalização. Por quê? Porque só com ela é que nós vamos ter a oportunidade de evitá-lo. E quando
quando nós vemos a nossa Constituição falar em solidariedade, ou seja, a responsabilidade é do Estado e da coletividade, eu vejo que a nossa Constituição exige que o Estado crie em todos os níveis de ensino educação ambiental. Por quê? Porque só a coletividade, conhecendo a possibilidade de causar dano ao ambiente e da dificuldade de reparação de um dano ao ambiente, é que, efetivamente, nós vamos ter uma proteção ao meio ambiente. Portanto, quando eu falo em solidariedade, eu posso querer identificar, nesse caso, uma solidariedade de poluidores. E aí, nesse caso, todos eles devem ser responsabilizados, inclusive o Estado. Quando eu falo em responsabilidade subjetiva do Estado, eu não quero dizer que o Estado está descompromissado, ou que existe a irresponsabilidade do Estado, de maneira nenhuma. Quando eu falo em dano ao ambiente, é muito difícil pensar num dolo típico, o indivíduo fazendo aquilo para danificar o meio ambiente, mesmo porque ele está inserido dentro desse contexto. Existe uma interdependência entre saúde da pessoa humana e meio ambiente, certo? Portanto, eu tenho que ir contra todos aqueles que produziram dano ao meio ambiente. Posso até ir para cima de um, provavelmente, para aquele que está tirando o lucro da atividade econômica poluidora. E aí, os outros vão ter que compartilhar a partir de ações de regresso. Veja, a nossa Constituição em nenhum momento quis criar um Estado, eleger o Estado como seguradora universal. Na medida em que disse, paga e depois faz ação regressiva contra a gente que produziu o dano. Este é um dispositivo constitucional que está ficando letra morta. Por quê? Porque o Estado não vai para cima do agente. Se ele não for para cima do agente, nós vamos chegar à conclusão que a população tem duas vezes responsabilidade. Ou seja, vai ser responsável pela lesão e pelo pagamento. É da essência do Estado brasileiro, como diz a professora Alice, é da essência do Estado democrático de direito a responsabilidade do Estado. Mas é da essência do Estado de direito o Estado ir cobrar do agente aquilo que ele gastou com o pagamento do dano ao meio ambiente. Portanto, nós sabemos que os nossos agentes públicos, as nossas autoridades públicas, são escolhidas por nós. Num regime democrático representativo, eles são os nossos representantes. Mas não se faz democracia sem responsabilidade. Portanto, todos nós temos que ser responsáveis pelo meio ambiente, pela proteção e defesa do meio ambiente. Eu trouxe aqui, tratando do princípio da solidariedade, um pensamento de um japonês, Ikeda, que ele diz: os problemas ambientais não são simples questões políticas, econômicas e tecnológicas. O caminho de sua proteção só será encontrado quando, questionando e redirecionando os relacionamentos humanos uns com os outros e com o meio ambiente, com toda a sociedade, se possa dizer que a dignidade humana foi conquistada no seu autêntico sentido. Muito obrigada.